Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais um evento aqui na Aquarius Concursos. Hoje é comigo, o professor Gustavo Musi, e eu trago boas notícias para você. TCU tá vindo aí. Esse que é um dos grandes concursos do Brasil, hein? Não digo nem na esfera federal. É um dos grandes concursos do Brasil. TCM tá chegando, já foi autorizado o concurso, e nesse evento eu vou trazer aqui para você todas as informações que você quer saber, que você precisa para começar a se preparar desde já, se já não começou. Nós vamos falar sobre o concurso que está para ser realizado, falar o cargo que vai ter o concurso, falar o número de vagas, vamos ver aí as matérias que foram cobradas no último concurso, vamos inclusive comparar com as matérias que caem nos concursos na área fiscal em geral, especialmente para quem já está estudando para a área fiscal, que é o que eu sempre falo, a área fiscal e de controle andam juntas. Dá para o aluno de controle prestar concursos de fiscais e vice-versa, nós vamos ver isso. E também para quem está estudando especificamente para o TCM São Paulo, nós vamos fazer também uma comparação do concurso TCM São Paulo com o concurso TCU. E você já sabe, fique aí à vontade para tirar suas dúvidas, estamos aqui para responder as suas questões, responder aí as suas perguntas, para que você esteja bem informado, para que você esteja bem preparado para iniciar ou continuar os seus estudos, tá certo? Quero fazer aqui um agradecimento especial ao Pedro, que elaborou aí os slides, me ajudou aí nessa apresentação. E aí nós buscamos trazer aqui para vocês, então, todas as informações que nós achamos que sejam importantes para vocês saberem, mas fiquem à vontade para perguntar para nós aí no nosso chat, ou se você estiver assistindo depois, também pode deixar sua pergunta aí nos nossos comentários, tá certo? E se você gostar, claro, não deixe aí de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre isso, que vocês vieram aqui justamente para entender um pouquinho mais esse concurso TCM, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso, está lá na sua tela. Tribunal de Contas da União, vamos falar de TCU, concurso TCU, comparando também com TCM, concursos fiscais. Então nós temos lá, a nossa apresentação, ela está estruturada em 4 tópicos. Vou falar um pouquinho com vocês sobre carreiras de controle em geral, depois nós vamos falar especificamente do concurso TCU, vamos fazer análise de edital do concurso TCU e vamos falar também comparando aí o TCU com as áreas fiscais e TCM São Paulo. Então vamos falar um pouquinho sobre a área de controle em geral. Antes de vermos lá quais são os órgãos, os principais concursos na área de controle, vamos entender o que é isso, né? Que principalmente o aluno que não está acostumado, nunca prestou um concurso nessa área, às vezes ele nem sabe que tem concurso. Eu me deparei esses tempos atrás com alguns alunos que já estavam estudando para a área fiscal há algum tempo e que não sabiam exatamente o que eram esses concursos na área de controle. Claro que já ouviram falar de TCU, já ouviram falar de tribunais de contas estaduais, mas não sabiam exatamente o que consiste essa categoria que nós costumamos chamar de concursos na área de controle. Vamos lá. Eu sempre digo que a área de controle ela é complementar à área fiscal. A área fiscal ela se preocupa com a arrecadação dos tributos, não é isso? A arrecadação dos recursos para que o Estado possa atender às necessidades da coletividade. Então a Receita Federal vai arrecadar na esfera federal, na esfera estadual você tem as secretarias da Fazenda, na esfera municipal as secretarias de Finanças ou também secretarias da Fazenda. Então a área fiscal se preocupa em prover recursos para o Estado. A área de controle ela vai na outra ponta. A área de controle ela se preocupa com a boa aplicação desses recursos. Então assim como a área fiscal é essencial para o Estado, porque é através dela que o Estado obtém os recursos para atender às necessidades da coletividade, a área de controle também é. Porque tão importante quanto arrecadar é gastar adequadamente os recursos públicos, não é isso? E aí, para exercer essa fiscalização, que nós temos os órgãos de controle que vão prestar os concursos, vão oferecer os concursos dos quais nós vamos falar aqui, tá? E essa ação de controle, ela não se presta somente a analisar a legalidade. A Constituição Federal determina que os órgãos de controle, eles devem analisar a legalidade sim, mas também devem analisar aspectos como a eficácia, a eficiência, a efetividade, a economicidade, para que, de fato, o recurso público seja bem aplicado. Então, essa área de controle tem uma função essencial dentro do Estado brasileiro para que os recursos possam ser bem utilizados. E eu diria aí da última década para cá, dos últimos anos, especialmente da última década para cá, um pouquinho mais, essa área de controle tem sido bastante valorizada pelo governo.
Então nós temos tido aí reajustes expressivos, a gente vai falar um pouquinho especificamente do TCU, vamos ver que a remuneração dele é muito boa, né? Sempre foi, mas hoje está acompanhando ali, passo a passo, algumas vezes até ultrapassando concursos na área fiscal, tá? E eles têm também uma estrutura muito boa, comparado especialmente aí, muitas vezes, com órgãos do poder executivo. Mas então vamos ver um pouquinho como é que funciona essa questão da estrutura do controle no Brasil. Nós temos o chamado controle interno e o controle externo, que fica dentro do controle institucional. Controle institucional é só para diferenciá-lo do chamado controle social, porque o controle social é aquele exercido pela sociedade em geral, de forma difusa, de forma não institucional, através da imprensa, através da fiscalização feita pelos cidadãos, através do voto. Isso nós chamamos de controle social. Agora, ao lado do controle social, nós temos o controle institucional, que é aquele feito, como o nome indica, por instituições especialmente criadas, especialmente desenvolvidas para exercer esse controle. E no Brasil e nos países em geral, ele é dividido em controle interno e controle externo. O controle interno, que está aí do lado esquerdo, é aquele controle que cada poder exerce sobre si mesmo. Então, o poder executivo, por exemplo, ele tem que controlar os atos dos seus servidores. Quem vai fiscalizar isso é o controle interno. O controle externo, que está do outro lado, é o controle que um poder exerce sobre o outro e, mais especificamente, nos termos que diz a Constituição Federal, no artigo 70, é o controle que o poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, exerce sobre os atos do poder executivo. Tá? Então, o controle interno, basicamente, para simplificar, é o controle que um poder exerce sobre si mesmo, e o controle externo é o controle que os tribunais de contas, na verdade, o poder legislativo auxiliado pelos tribunais de contas, mas na prática, quem faz praticamente todo o trabalho é o Tribunal de Contas. Então, o controle externo é o controle que o Tribunal de Contas vai fazer sobre os atos do Poder Executivo. Okay? Então, vamos lá. O controle interno, nós temos lá, na esfera federal, a CGU, a Controladoria Geral da União, que é um grande órgão a nível nacional de controle interno. Aliás, eu fui analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Hoje eu sou auditor fiscal da Receita Federal, né? Estou na Receita desde o ano de 2006. O professor Nilma também, que sempre está conosco aqui na Qualis, também é auditor fiscal. O professor Ogata, também nosso professor de contabilidade, também é auditor fiscal. O professor Miranda também. Aqui na Qualis, aqui nós temos um corpo aí, muitos, claro, os outros professores também, muito renomados professores, mas especialmente professores concursados. E você que está estudando aí para a área fiscal, é importante que você tenha aí um estudo dirigido, claro, especialmente por quem é da área. Né? Mas o fato é que hoje eu sou auditor fiscal da Receita Federal, mas antes disso eu fui analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. É um órgão que paga muito bem também, não é o nosso foco aqui de análise. A gente pode fazer um evento mais para frente sobre um concurso da CGU, né, falando um pouquinho sobre o trabalho lá. Aliás, é um trabalho muito interessante. Um dos melhores órgãos que eu já trabalhei na vida foi na Controladoria Geral da União. E ela paga uma remuneração hoje muito próxima aos concursos aí na área fiscal, ao cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Na época que eu saí de lá, inclusive, o salário de analista de finanças e controle, que era o meu cargo, ele estava recebendo o equivalente a 95% do que ganhava um auditor fiscal da Receita Federal. Então, uma excelente opção. Aí, além da CGU, na esfera federal, nós temos as controladorias dos estados e dos municípios. E aqui é importante a gente entender que a Constituição ela estabelece que todo o poder, os três poderes, em todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, devem ter um órgão de controle interno. Então, os governos estaduais têm que ter as suas controladorias e as prefeituras também. Então, olha só quanta oportunidade de concurso que tem aí, nessa área de controle interno. Né? É verdade que, dependendo da prefeitura ou do estado, às vezes exige formação em algumas áreas específicas, como contabilidade, direito, economia, mas você tem a maioria dos concursos exige, por exemplo, ou nível médio, dependendo do cargo, ou nível superior em qualquer área. Então são excelentes opções aí para você estudar. Eu digo que a área de fiscal e a área de controle juntas, elas oferecem as maiores oportunidades na área de concurso. Você não vai ter outra área que oferece tantos concursos como a área fiscal e de controle juntas. De longe, disparada. Ah, mas nem polícia, nem poder judiciário oferece tantas vagas. Né? Por quê? Porque você tem, veja só,
você tem 3 níveis no Brasil: União, Estados e municípios. Você tem que ter, cada um deles, o seu órgão de arrecadação. Então você tem os concursos na área fiscal. Cada um deles também tem que ter os seus órgãos de controle interno. Então você tem concursos aí na área de controle. Então as oportunidades são muitas. É só estar atento, é só estar percebendo aí os concursos que estão saindo que você vai ver, certo? Então tá lá. Na área de controle interno nós temos então a CGU e as controladorias dos estados e municípios. E do outro lado nós temos o controle externo. Como eu comentei com você, é o controle que os tribunais de contas, na verdade é o Poder Legislativo, né? Mas quem faz o trabalho mesmo acaba sendo o Tribunal de Contas, então as oportunidades, inclusive, de concurso são maiores nos tribunais de contas do que no Legislativo, nesse aspecto. Então, o controle externo ele vai ser exercido na esfera federal pelo TCU, Tribunal de Contas da União, está colocado aí de forma diferente, cor diferente, que vai ser objeto aí da nossa análise. E nós temos também TCEs, TCMs e Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos lá. TCU, ele tem sede lá em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Cada estado ele tem que ter também o seu TCE, o seu Tribunal de Contas Estadual. Então, olha só, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, né? O Distrito Federal também tem o seu Tribunal de Contas. Então, só aí já são mais 27 órgãos para oferecer concursos para você estudar. E, além disso, nós temos também, em alguns estados, ao lado do TCE, o Tribunal de Contas dos Municípios, que é o órgão estadual que auxilia as câmaras municipais a fiscalizarem as contas dos prefeitos. Então, Pará, se eu não me engano, tem, Ceará, Mato Grosso. Se algum deles não extinguiu aí, não fundiu com o Tribunal de Contas, são esses estados que eu me lembro que tem, além do TCE, ainda tem também o Tribunal de Contas dos Municípios, tá? E nós temos 2 municípios no Brasil que têm Tribunal de Contas Municipal. E só eles podem ter, São Paulo e Rio de Janeiro. Por que só eles podem ter? Porque a Constituição de 88 ela proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais. Só que São Paulo e Rio de Janeiro já tinham. Então aí o STF decidiu que eles poderiam manter, tá? Mas os demais municípios não poderiam criar mais. Então olha só, para você ter uma ideia aí de quantas oportunidades que você tem na área aí de concurso público, só nessa parte de controle, né? Que como eu disse, é irmã da área fiscal, dá para estudar tranquilamente para as duas áreas ao mesmo tempo. Continuando, vamos lá. Como eu fiz, aliás, né? Continuando. Segundo o tópico, aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o tema aí do nosso evento, o TCU vem aí. Vamos falar um pouquinho desse concurso que está próximo, ó. Ali o Pedro colocou ali pra gente, ó, talvez esteja pequeno, você não consiga ler, mas essa daí é autorização para a realização de concurso público para 20 vagas do cargo de Auditor Federal de Controle Externo e formação de cadastro reserva. Ah, professora, 20 vagas é muito pouco, eu não vou prestar. Não faça essa bobeira, pelo amor de Deus. O TCU vai chamar muita gente, para você ter uma ideia. A LDO desse ano, que foi aprovada ano passado, sabe quantas vagas só esse ano, 2020? Sabe quantas vagas estava prevendo para serem chamados, né? É verdade que nós tivemos essa suspensão temporária aí, mas sabe quantas vagas estava prevendo? 60 vagas, tá? Ah, professor, mas eu ouvi falar que agora não vai ter mais concurso, blá, 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 blá. Vai ter. Tome cuidado, leia a lei com cuidado, você vai ver que, na verdade, está proibido a nomeação para novos cargos, né? Aqueles cargos que fossem ficando vagos durante o período, haverá sim concurso. E você tem muita gente se aposentando. E o concurso do TCU, o TCU ele tem uma folga orçamentária. Os tribunais de contas em geral, né, assim como o Poder Legislativo, eles têm aí uma folga orçamentária muito maior do que o Executivo e o Judiciário. Então a chance de você ter concurso aí, tanto é que às vezes o Executivo não tem concurso, mas você tem concurso no Judiciário, concurso Legislativo, concurso Tribunal de Contas, e o concurso do TCU virá e ouça o que eu estou dizendo, né? Ouça não só a mim como professor, mas também como concurseiro que eu fui. Eu estou nessa área estudando para concursos aí desde 96, 97, né? Desde 96. Na verdade, 95, quando eu tinha ali 17 anos, já começando a estudar para concurso. E olha, eu já ouvi tantas vezes isso. Olha, não vai ter concurso durante tanto tempo. Olha, eu não vou estudar agora. Não vai... E vi tanta gente ficando pelo caminho. Agora, eu continuei estudando e todos os outros que continuaram estudando comigo passaram, né? Por isso que eu digo para você, não dê ouvidos. Você sempre vai ter uma turma que vai falar para você isso. Ó, o concurso não vai ser agora, não adianta estudar agora. E aí, quando sai o edital, não dá tempo de estudar.
aquele que ficou falando isso, aquele que ficou no meio do caminho, não vai ser aprovado. E você que continua estudando vai chegar lá, tá certo? Por isso que eu digo, não desanime, continue estudando, que a sua vaga está lá, só depende de você. Então, olha só, já tem aí ó, a previsão de chamar imediatamente 20, além do cadastro de reserva. A gente tem tido concursos aí, para você ter uma ideia, que às vezes ele coloca lá 5, 10 vagas e mais cadastro reserva. E acaba chamando 100, cento e tantas pessoas. Então, inclusive, desde que nós tivemos decisões do STJ dizendo que o órgão público ele é obrigado a chamar os aprovados até o número de vagas previsto no edital, os órgãos eles têm reduzido esse número de vagas anunciado. Tá? Não é que eles têm chamado menos, eles têm diminuído o número de vagas anunciado. Então, por exemplo, nós temos TRFs, que teve, se não me engano, qual foi? Acho que foi da 4ª região, não me lembro. Nós tivemos TRFs que tinha uma vaga de analista e mais cadastro reserva. E muita gente prestou porque sabe que eles vão chamar bastante gente. Né? Então, 20 vagas, logo de cara, não é pouco, e mais o cadastro reserva. Eles vão chamar bastante. De concurso é assim. Você, às vezes, presta um concurso, passa, mas não vai muito bem, né? Não fica ali entre os primeiros, você fala, esse daí não vão chamar. E aí continua estudando para outro. Aí depois de um tempo antigamente chegava o telegrama em casa, né? Hoje chega o e-mail, chega o WhatsApp, daqui a pouco chega um comunicado para você. Olha, você está sendo chamado no concurso tal, que você às vezes nem tinha mais esperança, né, de ser chamado. Lembrando que, de acordo com a Constituição, o concurso ele pode ter um prazo de validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Então, se ele tem 2 anos de validade, pode ser prorrogado por mais 2. E 4 anos é bastante tempo. Em 4 anos, muita gente se aposenta, muita gente sai, a necessidade do órgão ela se mostra mais premente. Então, assim, por isso que eu digo para você, o TCU é um concurso que você não deve perder, especialmente se você está já estudando para a fiscal de controle. E se não tiver, começa a estudar já, tá certo? Continuando, vamos lá. Essa autorização ela saiu quando? Ela saiu no dia 28 de fevereiro de 2020, tá? E aí, eu digo para você também, com informações que nós ouvimos lá do próprio TCM, de pessoas do TCM. O concurso ele não morreu. Esse concurso tem uma parada, é claro, por conta da pandemia, mas a ideia é que ainda este ano, de 2020, esse edital vai sair. Então, comece desde já se preparando. E aí, o concurso fala nesse cargo aqui, Auditor Fiscal de Controle Externo, que a sigla é AUFC. O auditor fiscal de controle interno, coloquei aqui um raio-x rápido para você, ele exige nível superior é em qualquer área, tá certo? E aí, especificamente dessa área de auditoria governamental, a maior parte dos auditores federais de controle externo estão lotados nessa área, nessa atividade. O último concurso ele foi em 2015, portanto, há 5 anos atrás. A última banca que organizou é a CESP, né, e provavelmente será a CESP que vai organizar novamente. Olha só que interessante aí, remuneração inicial atual. Você vai entrar com um cargo nesse primeiro nível aí, que é o NSA1. O auditor federal de controle externo ele já começa ganhando até R$ 21.947,83. A gente vai falar um pouquinho da composição dessa remuneração, mas olha só, ela chega até quase R$ 22 mil inicial. E atualmente a remuneração máxima do cargo é de R$ 31.428,93, quem está no último nível da última classe. Nada mal um concurso desse, né? Pagando melhor do que muitos concursos aí na área fiscal. Aliás, que a própria Receita Federal. A Receita Federal não está pagando tudo isso de remuneração inicial, não. Então, uma excelente oportunidade em termos de remuneração também. Aí, Pedro colocou aqui para a gente a descrição das atividades. Segundo o edital, desenvolver atividades de planejamento, de coordenação e de execução relativas à fiscalização e ao controle externo da arrecadação e aplicação de recursos da União, bem como da administração desses recursos, examinando a legalidade, a legitimidade, a economicidade, eficiência e efetividade em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional dos atos daqueles jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União. O trabalho em si do Auditor Federal de Controle Externo ele é muito bacana, é muito semelhante ao trabalho do analista de finança e controle da CGU, da Controladoria Geral da União. É um trabalho que é bastante dinâmico. Então, nesse trabalho, você vai analisar de tudo. Você vai analisar desde contratos,
até muitas vezes obras públicas, verificar se a obra foi feita ou não. Claro que como o TCU é grande, você consegue se especializar em determinada área, você consegue se especializar ali numa determinada atividade específica e você acaba trabalhando naquilo que você gosta, né? Mas se você quiser variar, você tem muita coisa diferente para fazer. Ah, e o TCU, o pessoal fala, professor, para ir trabalhar no TCU tem que ser trabalhar em Brasília? Não. O TCU ele tem também representações nos estados. Não sabemos como será a distribuição dessas vagas. Talvez tenha vaga só para Brasília, pode ser. Mas, meu amigo, para você começar ganhando aí quase 22 até quase 22 mil reais, né? E fora benefícios que são dados, vale a pena ir para Brasília e depois você pede remoção para o estado, para onde você quiser, né? E veja, você não está falando de você ir para uma cidadezinha lá na fronteira do Brasil, lá na cabeça do cachorro, que a gente costuma falar, né? Aquela região lá ali na pontinha ali da região norte, que parece a boquinha do cachorro lá do Acre, aquela região ali, o Acre, claro, não estou falando da capital, estou falando ali do interiorzão ali da Amazonas também, que às vezes só chega de barco. Não, você não está indo lá. Você está indo, na verdade, para a capital federal, se for o caso, se tiver vaga só em Brasília, né? Vale a pena, eu digo para você. Eu mesmo, quando eu passei na CGU, eu não passei, eu sou de São Paulo, e eu não passei em São Paulo, eu passei em Minas Gerais, Belo Horizonte. Tive que me deslocar para lá. Olha, passou o período que eu fiquei lá, acabei ficando 1 ano e pouco lá. Foi super rápido, o tempo passou assim, ó, um piscar de olhos, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? Então é o que eu falo para você, não tem que ter medo disso não, faz parte da vida, tá certo? E isso se nós já não tivermos vagas para os estados, não sei como é que vai sair esse edital. Então tá aí, um raio-x aí do cargo de auditor federal de controle externo. Ah, às vezes o aluno tem medo, mas professor, e na prática, né? Eu não vou saber fazer isso, é muito complexo a atividade. É o que eu falo, complexo é o concurso, é passar no concurso. Na prática, você vai ter lá um curso de formação, a gente já vai falar sobre isso, e depois desse curso de formação ainda, na hora que você for trabalhar no dia a dia, você vai ter uma orientação, você vai ter um treinamento e vai ter alguém ali te orientando da forma como você deve fazer, tá certo? O difícil é passar no concurso. Depois que você passar, é tranquilo. O trabalho em si, você vai aprender, é só ter boa vontade para aprender que é tranquilo. Continuando, vamos lá. Ó, aí, nós colocamos aqui ó, os componentes da remuneração, tá? Então, aí, na verdade, você vai ver que tem 3 classes. Você começa na classe... a classe A, que começa no nível 1, e vai até a classe especial, que termina no nível 10. No total, são 13 níveis. Contando os níveis das 3 classes, são 13 níveis que nós temos aí. São 5 níveis na classe A, são 6, 7, são mais 5, são mais 5 na classe B e mais 3 na classe especial. Então, olha só. Você tem aí os vencimentos básicos, no caso da classe A, que você começa, né, ganhando. Quando você passar no concurso, você já vai começar ganhando esse valor da remuneração da classe A1, do nível A1. Ele tem aí o vencimento básico, mais a gratificação de controle externo. Ó, esse daí é garantido. Esse daí, 12 mil, 13 mil reais aí. Um pouquinho, você não tem que fazer esforço nenhum. E tem a gratificação de desempenho. Ah, professor, essa gratificação de desempenho, como é que eu vou saber se eu vou atingir? Ah, professor, eu tenho medo de não conseguir não ganhar nada nessa gratificação de desempenho. Tranquilo, ouça o que eu digo para você, né? Porque as metas elas são estabelecidas a nível institucional, a nível de gerência e a nível também individual. E são metas bem factíveis, tá? É muito tranquilo você atingir, inclusive, o total de 100% para receber aí os 21.947. Muito bem. Aí nós temos aí na segunda classe, que é a classe B, olha só, que ela já começa a classe B. E como é que essa progressão da classe A para a classe B para a classe especial? Ela é uma progressão natural, né? Eventualmente você tem que fazer, claro, ali algum curso que o próprio TCU vai te oferecer, não é isso? Eu tenho que pagar um curso fora para poder crescer. Não tem isso, né? O próprio TCU vai te oferecer esse curso. E aí você pode, dependendo, conforme vão surgindo as vagas, você vai subindo, tá? Mas isso daqui também, eu digo para você, isso aqui também passa rápido. Quando você vê, eu vejo, no meu caso, eu entrei na Receita em 2006. Entrei lá embaixo. Hoje eu estou no topo, cheguei lá no último nível. E foi rápido, né? Quando você olha para trás, vê que isso daí passou mais rápido do que você pensava. Mesma coisa aqui. Então, olha só. Aí quando você tem aí na classe B, já começa com 26.695 do teto da remuneração. E aí também está a composição aí, ó.
8 mil e pouquinho de vencimentos básicos, isso mesmo, mais 10 mil e não sei quanto de gratificação de controle externo, esses são garantidos, e mais 8 mil e pouco de gratificação de desempenho. E por fim, você tem lá na classe especial, que ela começa com até 29.486. 9.695 aí de vencimentos básicos, 11.248 aí de gratificação de controle externo e até 8.475 de gratificação de desempenho. Tá? Lembrando que no final dessa classe, no final do terceiro nível da classe especial, a remuneração ela pode chegar a R$ 31.428,93, conforme nós vimos aí. E aí, vale a pena estudar ou não vale a pena estudar para o TCU? Vale a pena, né? Até porque nós vamos ver, estudando para o TCU, você está estudando também para vários outros concursos. Já vamos falar sobre isso. Vamos lá. Ó, aí nós colocamos aqui, para você ter uma ideia, né, algumas notícias da imprensa sobre o trabalho do TCU. TCU na prática. Então tá lá, por exemplo, a TCU analisa mudanças nas regras orçamentárias e fiscais adotadas em decorrência da Covid-19. Porque o Tribunal de Contas da União ele tem um poder muito grande nessa área do controle externo. Aliás, é ele praticamente que realiza o controle externo, né? Mas ele tem uma autoridade muito grande. Ele pode determinar o desfazimento de atos administrativos, ele elabora parecer sobre as contas apresentadas pelo presidente da República, ele pode aplicar multas, ele pode exercer fiscalizações, auditorias em órgãos federais, estaduais e municipais. Então, na verdade, o espectro de ação do TCU é bastante amplo. Então, alguns exemplos aí. Ó. TCU analisa mudanças, então, nas regras orçamentárias e fiscais adotadas em decorrência da Covid-19. TCU aponta que cartel causou prejuízo de 18 bilhões à Petrobras. Né? Então, naquela época lá, inclusive, do chamado aí mensalão, aliás, Petrolão, né? Do Petrolão, mensalão é outra coisa. No Petrolão aí, o TCU ele teve um papel importantíssimo também na fiscalização e também na verificação dos reais prejuízos aí ocorridos à Petrobras. Essa daqui é outra notícia, falando de um cartel, né, que havia antes e causou esse prejuízo de 18 bilhões à Petrobras. O que mais? TCU realiza levantamento sobre a sustentabilidade do SUS. E aí, aqui eu quero destacar essa análise que o TCU faz, como eu já disse para você, não só do ponto de vista orçamentário, não só do ponto de vista patrimonial. Os tribunais de contas eles fazem uma análise muito bacana e muito importante sobre a questão, por exemplo, do desempenho das entidades, desempenho dos programas de governo, verificando se eles estão ou não atingindo os seus objetivos, né? Para verificar se de fato o recurso está sendo bem gasto. Então, uma coisa que o TCU, por exemplo, ele verifica bastante é se os órgãos têm lá algum mecanismo, algum índice de controle, algum indicador de desempenho, para verificar se de fato o órgão está ou não, né, atingindo os objetivos que são esperados dele. O TCU também ele verifica, por exemplo, o atingimento das metas lá determinadas lá no plano plurianual, no PPA. Quem já estudou aí a administração financeira orçamentária sabe do que eu estou falando. Também verifica o atingimento das metas da LDO e uma série de coisas, né? Vai verificar o andamento de obras públicas, analisar licitações que foram feitas e por aí vai. Por isso que eu digo, o TCU ele tem um espectro de ação muito grande. Isso é muito legal para os servidores. Por quê? Porque eles conseguem sempre se achar numa atividade que para eles, de fato, lhes causa prazer, eles gostam de trabalhar. Até mais do que na área fiscal, né? Por exemplo, sou da Receita Federal, na Receita Federal também você tem uma infinidade de atividades que a Receita exerce, então também você sempre consegue achar ali um cantinho que você gosta de trabalhar, falar isso eu gosto de fazer. No caso do TCU, ainda mais, porque justamente pelo TCU não fiscalizar só a parte fiscal, o TCU fazer a fiscalização ampla, então a possibilidade aí de você encontrar algo realmente que te traga satisfação, que você gosta de trabalhar, recebendo um excelente salário, olha, meu amigo, não é para você desperdiçar essa oportunidade, tá certo? E volta e meia a gente ouve falar, claro, aí do trabalho do TCU, da ação do TCU, né? Ó, agora nós vamos falar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho o edital, o último edital, claro, né? Ainda não saiu o edital desse concurso, do próximo e desse ano, então nós vamos comparar com o edital, vamos ver o edital de 2015, do cargo de auditor, o auditor do TCU. Vamos lá. O auditor fiscal de controle. Olha só. Então o Pedro preparou para a gente aqui uma tabelinha, ó, em que você vê aqui ó,
que o concurso ele foi organizado em 2 etapas. Provavelmente o próximo concurso vai ser muito semelhante a esse, tá? Não há razão para que seja mudada a estrutura do concurso. Então tá lá. Você tem, na primeira etapa, você tem aí as provas, que são provas objetivas e discursivas. Na segunda etapa, você tem aí um programa de formação, um curso de formação, que é de no mínimo 120 horas. Mas olha que bacana, ó, tá lá. Durante o programa de formação, o candidato fará jus ao auxílio financeiro na forma da legislação vigente à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais e salvado o direito de optar pela percepção do vencimento das vantagens do cargo efetivo, no caso de ser servidor da administração pública federal. O que quer dizer isso? Você passou na prova objetiva, passou na prova dissertativa. Você vai lá para o chamado curso ou programa de formação, certo? Esse curso ou programa de formação aí tem no mínimo 120 horas, normalmente ele roda em torno disso aí, em torno de 120 horas. 120 horas vai dar mais ou menos ali uns 15 dias de curso. Dividido por 8 ali vai dar mais ou menos ali uns 15 dias de curso. Esse é o tempo aí do curso de formação. E durante esse curso de formação, você já vai receber metade do salário que você vai receber quando você tomar posse, tá? Então, durante o curso de formação, porque, claro, o cara durante o curso de formação ele vai ter que deixar o trabalho dele atual, né? Não sei que ele tenha férias acumuladas no trabalho ou algo assim, ele pode ter que deixar o trabalho dele. Então, ele já recebe metade durante o curso de formação. E logo após o curso de formação, ele toma posse e aí ele vai receber o salário integral. Ah, professor, então, quer dizer que no curso de formação eu posso ser reprovado? Olha, poder pode, na teoria. Na prática, para você ser reprovado num curso de formação, você tem que fazer esforço, meu amigo, né? É que nem o cara que não é aprovado no estágio probatório, ele tem que se esforçar para isso. Por quê? Porque, na verdade, no curso de formação, você vai ter as aulas e vão ser cobradas as provas aquilo que o professor deu na própria aula. E é tranquilo. Eu vou dar um exemplo para você. No concurso da Receita que eu entrei, foram 300 pessoas chamadas para o curso de formação. 300. Sabe quantas dessas pessoas foram reprovadas, das 300? 2. E eu te digo por que as 2 foram reprovadas. Um foi reprovado porque ele havia passado no concurso na época para agente fiscal de rendas do estado de São Paulo, e aí ele acabou optando, abandonou o curso de formação no meio, e uma outra pessoa acabou sendo reprovada porque perdeu uma das provas, não conseguiu fazer, mas aí alegou justo motivo, entrou inclusive com mandado de segurança, não sei se depois ainda não conseguiu até reverter isso, né? Então veja que os 2 que foram reprovados, inclusive, não é porque é muito difícil a prova e aí acabaram ficando no meio do caminho, não. Então o curso de formação é super tranquilo, você vai ter que se esforçar mesmo para passar no concurso, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então olha só, essa é a segunda etapa. Na primeira etapa, então, nós temos provas objetivas e provas discursivas. A prova objetiva ela é dividida em P1 e P2. P1 são conhecimentos gerais sem itens e a P2 são conhecimentos específicos também sem itens. O que são esses itens? Para quem não sabe, a CESP, o padrão de prova dela clássico, não é aquele de 5 alternativas para você dizer qual está certo e qual está errado. A CESP, normalmente, ela usa o esquema de ela dá um enunciado para você, te dá um item, e você tem que dizer se ele está certo ou errado. Tá? Então, ela vai te dar uma afirmação, você vai dizer está certo ou errado, não é assinalar a alternativa. E lá no gabarito você vai colocar C para certa ou E para errado. Tá? Tem aquilo que você tem que tomar cuidado, que se você responder uma questão errada, ela anula uma certa, para evitar que o cara fique chutando. Né? Mas para quem está acostumado com isso, é tranquilo. Aquilo que eu falo, o aluno que conhece a matéria, meu amigo, se ele conhece a matéria, não importa se é de certo ou errado, não importa se é de alternativa, não importa se é prova oral. Se o cara conhece a matéria, ele vai lá e passa. Né? Então, a mesma coisa em relação a essa prova. Você vai ter que estudar bem, se preparar bem. Pode ser até que não seja CESP no próximo concurso, pode ser. E aí seja uma questão de alternativa, ou a própria CESP de alternativa, que a CESP também algumas vezes faz de alternativa, pode ser, né? Mas aqui estamos vendo como foi no último concurso, tá? Então, foram 200 itens no total da prova objetiva. 200 questões, professor, não dá tempo de fazer? Veja, você não está falando de questões que você tem que escolher alternativas. Simplesmente bate ali, ó, certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Tá? Então dá tempo sim de fazer no período da prova, se você estiver bem preparado, é tranquilo. Essa então é a prova objetiva. Aí nós temos depois a prova discursiva, em que você tem aí 4 questões.
na verdade, 3 questões e uma peça, né? São 3 questões e uma peça. 2 questões são de conhecimentos gerais, a gente já vai ver quais são os conhecimentos gerais, e uma questão de conhecimentos específicos. E, além disso, uma peça de natureza técnica. Uma espécie de um parecer que você vai fazer lá. Tá? Professor, é muito difícil isso. Não, é como se fosse uma redação. Uma redação. E aí, claro, você tem que saber mais ou menos ali, né, como é que é estruturado, mas quanto a isso é tranquilo. E tem que ter o conhecimento técnico, né? A parte do conhecimento técnico é o que, claro, que vai pesar mais, que esse justamente que você vai estar adquirindo, estudando para a prova. Tá certo? Então, recapitulando aí, a última prova foram 200 itens para você dizer certo ou errado, na parte objetiva, e na parte discursiva, 3 questões e mais uma peça de natureza técnica. Ok? Continuando. Aí está bem pequenininho, aí está falando aí sobre informações, né, que é, na verdade, aquele padrão da CESP, que cada alternativa respondida correta dá 1 ponto, se o candidato responder errada, anula uma certa que ele tenha colocado, se ele não responder nada, não vai ser somado e nem vai ser subtraído. Né? Veja que não tem pesos aqui, tá? Então, na verdade, aí, os pesos, entre aspas, a própria banca define com o número de questões em cada disciplina, mas não há um peso definido aí para você achar o resultado final. Tá? E aí ele dizia aqui, ó, que até vamos ver se eu consigo ler aqui, consigo sim. Nós temos então a prova objetiva, que são 200 itens, vale 200 pontos, portanto, e as provas discursivas, elas valem um total de 100. Então você tem 200 pontos na prova objetiva e 100 pontos nas provas discursivas, P3 e P4. Sendo que a prova discursiva P3, que é essa daqui de conhecimentos gerais, são 2 questões para serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca dos conhecimentos, né, dos conhecimentos gerais que nós vamos ver, conhecimentos gerais, e a prova discursiva 4 é uma questão discursiva sobre conhecimentos específicos e uma peça de natureza técnica de até 50 linhas. Tá? E aí valem 100 pontos. Então, 2/3 da prova é a prova objetiva e 1/3 é a prova discursiva. Ok? Aí nós temos aí quais são os conhecimentos gerais, que vão ser cobrados aí 100 itens sobre eles na prova objetiva, e vão ser cobradas 2 questões discursivas. Os conhecimentos gerais são esses aqui, ó. Língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, matemática financeira, noções de estatística, execução orçamentária e financeira, controle externo, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, direito penal, auditoria governamental e análise de informações. Essas são as disciplinas de conhecimentos gerais. Quais são as disciplinas de conhecimentos específicos? Está lá. Noções de economia do setor público e da regulação, ou seja, economia, né? Contabilidade, administração financeira orçamentária, a AFO, claro, não podia faltar no concurso do TCU, e administração pública. Então aí, ó, nós colocamos aí um gráfico em termos de número de disciplinas, tá? Não número de questões, porque o edital nem disse quais eram a divisão entre as disciplinas. Entre o número de disciplinas, nós temos aí, analisando o número de disciplinas, 78% são classificadas como gerais e 22% como conhecimentos específicos. Tá? Professor, é muita matéria, professor. Olha, mas é aquilo que eu sempre digo. Quem está estudando para a área fiscal já está em mais de meio caminho andado. Já vamos comparar com a área fiscal, para você ver como são semelhantes. Né? E quem está estudando para a área fiscal, a área de controle em geral, sabe que vai ter que estudar muitas disciplinas. Aliás, isso é bom, porque está preparando você para vários concursos. Cansei de ver gente estudando para a área fiscal, e aí sai lá um concurso, sei lá, para analista de não sei o quê, de um órgão específico, e aí ele resolve prestar, mal estudou para aquele concurso específico e passou. Por quê? Porque ele já estudou matérias anteriores, que caiu naquele concurso, quando ele estava estudando para a área fiscal. E aí uma matériazinha ou outra específica, ele consegue estudar depois que sai o edital, que é o que eu sempre falo para vocês, né? O aluno ele tem que estar bem preparado nas matérias que caem nos concursos em geral, para a área fiscal e área de controle. Ele estando bem preparado, se ele estiver tinindo nessas matérias gerais, na hora que sai o concurso específico, ele consegue estudar a parte específica depois que sai o edital. Dá tranquilo. Né? Como eu já disse, no meu caso, eu fui analista de finanças e controle da CGU, continuei estudando para concurso, não parei, mas estava estudando daquela parte mais, mais manutenção, vamos dizer assim. Né?
mas a parte das matérias gerais, matérias que caem em tudo que é concurso da área fiscal e de controle. Aí saiu o concurso da Receita Federal. Concurso que eu estava até meio distraído. Quando eu vi, já tinha saído quase ali o edital. Estava pouco dia de sair o edital. E aí, quando eu fui ver, mudou um pouquinho. Já havia mudado, né, o conteúdo em relação ao edital anterior. E aí tinha algumas matérias que não estavam sendo cobradas antes. O que eu fiz? Estudei aquela parte específica. Eu já tinha estudado muito direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, português, raciocínio lógico, matemática, administração financeira orçamentária e tantas outras. E aí eu consegui focar só naquela parte específica. E aí, em menos de 4 meses, que foi a data quando eu comecei a estudar, né, quando saiu o edital de fato, até quando a prova ocorreu, em menos de 4 meses eu consegui estudar essa parte específica, né? Então, digo para você, essa é uma excelente estratégia para quem está estudando aí, para esse número muito grande de concursos que nós temos na área fiscal e de controle, tá certo? Então, vamos lá. Agora sim, vamos entrar aqui no último tópico aqui da nossa apresentação, porque a gente vai comparar o concurso do TCU, de acordo com o último edital, com concursos na área fiscal e, especialmente para quem está estudando aí para esse concurso, o concurso TCM São Paulo. Então, olha só. Nós vamos analisar primeiro, vamos comparar primeiro o concurso de TCU, e aqui nós estamos pegando, claro, o cargo de auditor fiscal de controle, tá certo? E estamos comparando aí, vamos comparar agora com matérias da área fiscal. É claro, né, primeiramente você tem que saber disso, concursos na área fiscal, às vezes tem matéria que cai numa prova que não cai na outra, mas existe uma grade na qual a gente sempre bate nessa tecla com você. Existe uma grade que nós podemos chamar aí de matérias quase comuns a todos os concursos na área fiscal. Você estudando essas matérias, você está se preparando para qualquer concurso na área fiscal. Pode ser que no concurso tal não caia a matéria X, no concurso tal não caia a matéria Y, ok. Mas você já está estudando, adquirindo um conhecimento que vai te capacitar para estudar para qualquer concurso na área fiscal. E quando sair o edital, você vai poder estudar a sua parte específica, tá? Então essa comparação que eu vou fazer aqui é com essa grade que nós podemos chamar, entre aspas, aí, de grade comum a concursos na área fiscal, que são matérias que ordinariamente, que comumente costumam cair em concursos na área fiscal em geral, tá? Então olha só, aí eu estou pegando aquele quadro que estava ali atrás, ó, tá vendo? De conhecimentos gerais e conhecimentos específicos aí do TCU, e vamos ver quais dessas disciplinas são cobradas normalmente em concursos na área fiscal. Aí eu coloquei um X para indicar as matérias que também são cobradas na área fiscal, e se aquela matéria não é cobrada na área fiscal, deixei em branco. Então, por exemplo, lá, ó, língua portuguesa, claro, é cobrado em concurso na área fiscal. Língua inglesa, normalmente sim. Professor, eu vi um concurso que não estava cobrando. Ok, mas de uma forma geral, inglês é cobrado, né, no concurso na área fiscal. Raciocínio analítico, raciocínio lógico, claro, é cobrado na área fiscal também. Matemática financeira, também é cobrado. Noções de estatística, também normalmente é cobrado na área fiscal. Execução orçamentária e financeira, que é a mesma coisa que AFO, só que aqui está de uma forma mais genérica e lá, nos conhecimentos específicos, de uma forma mais específica. Tá? Também normalmente é cobrado na área fiscal. Controle externo normalmente não, embora eu já tenha visto Cefaz cobrando controle externo, tá? Mas, de uma forma geral, não costuma ser cobrado na área fiscal. Direito constitucional, claro, administrativo, são cobrados na área fiscal. Direito civil também é cobrado na área fiscal. Direito processual civil, normalmente não, né? Normalmente é cobrado mais na área de tribunal. Direito penal, normalmente é cobrado na área fiscal. E essas duas aí também são específicas do TCU, concurso na área de controle, na verdade, em geral, né? Que é a auditoria governamental e a análise de informações. Mas olha só, dessas matérias aí gerais, quantas são no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das 14 matérias que são cobradas, foram cobradas no TCU, na parte de conhecimentos gerais, das 14, olha só quantas já são cobradas na área fiscal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das 14, 10 matérias são cobradas na área fiscal. Ou seja, são 10 matérias que você aproveita se você já estiver estudando para a área fiscal. Ou o contrário, você estudando para o TCU, você vai aproveitar essas matérias estudando para a área fiscal, quando sair um concurso na área fiscal, tá certo? Agora, olha só conhecimentos específicos agora, ó.
todas as matérias cobradas como conhecimentos específicos para o TCU no último concurso são matérias que normalmente são cobradas na área fiscal. Noções de economia, né? Economia normalmente é cobrado na área fiscal, não é todo concurso, é verdade, mas é uma daquelas matérias que entram na grade comum para você estudar. Contabilidade, claro, né? Cai na área fiscal. Administração financeira e orçamentária normalmente cai também. E a administração pública também, via de regra, cai. Então, nós podemos dizer que 100% desses conhecimentos específicos do TCU são disciplinas que normalmente caem nos concursos fiscais, né? Volto a dizer, claro, cada concurso tem as suas especificidades. Cada concurso pode cobrar ou não uma matéria dessas aí. Mas quando eu digo para você essa grade geral de matérias na área fiscal, são aquelas matérias que você estando bem nelas, você com certeza vai ser um candidato muito competitivo quando sair o edital, e aí você vai poder focar só na parte específica, tá certo? Olha só então como aproveito. Ó, o gráfico aqui mostra isso, ó. Das matérias aí de conhecimento geral, 71%, mais de 70% das disciplinas cobradas no último concurso do TCU como conhecimentos gerais são cobrados também na área fiscal, que você aproveita para um e para outro. E somente 29% são específicas do TCU. Já na área de conhecimentos específicos, ó, 100% das matérias são cobrados na área tanto de fiscal como de controle. Ah, professor, mas tem alguns pontos que pode cair na área fiscal, não pode cair na área de controle. Claro, né? E até porque você teria que analisar o edital, cada edital caso a caso. Mas nós estamos fazendo aqui uma análise no geral. Vale muito a pena, confirma aquilo que a gente sempre fala para você. Área fiscal e área de controle andam juntas. Vale a pena você estudar o core delas, né, o núcleo, estudar aquelas matérias comuns, que quando sair o concurso específico, você se presta a estudar só aquelas matérias específicas. Tá? Continuando, acompanhem comigo lá. Agora nós vamos comparar com o TCM São Paulo, para quem está estudando para o TCM São Paulo. Só que aqui, para não comparar alhos com bugalhos, como o concurso TCU que nós estamos analisando é de nível superior... o TCU também tem cargo de nível técnico, professor? Tem. Não foi autorizado, neste momento, concurso para nível técnico. Mas também é um concurso que nós deveremos ter em breve. Tá? Mas esse que foi aprovado agora foi para a área de nível superior, que é o auditor. Agora também o TCU, ele tem, se não me engano, chama técnico, que é o cargo de nível médio. Tá? E aqui, como nós estamos pegando aí o cargo de nível superior do TCU, eu vou comparar também com o cargo de nível superior do TCM, claro. Né? Então nós vamos comparar aí com o conteúdo programático do concurso para agente do TCM São Paulo. Se você estiver prestando aí para auxiliar, você vai ver que muitas matérias também vão coincidir. Por exemplo, para auxiliar cai direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, controle externo, raciocínio lógico, língua portuguesa. Você vai ver que muitas matérias vão coincidir também. Mas aqui eu estou analisando especificamente, comparando aí o TCU com o cargo de agente do TCM São Paulo, que ambos são de nível superior. Então, olha só. Língua portuguesa cai tanto no TCU São Paulo como no TCM para agente. Língua inglesa não foi cobrado, TCM São Paulo. Raciocínio lógico cai para os dois. Matemática financeira, só TCU. Noções de estatística, só TCU. Execução orçamentária e financeira, cai nos dois. Controle externo, nos dois. Direito constitucional, nos dois. Direito administrativo, nos dois. Direito civil e processual civil, só TCU. Direito penal, cai nos dois. Auditoria governamental, cai nos dois. E análise de informações, só no TCU. Não caiu no TCM pra gente. Mas olha só, como coincidem mais da metade das matérias que foram cobradas no concurso do TCM São Paulo, para a gente, que é nível superior, também foram cobradas aí no último concurso para o TCU. E na parte específica, você também vai ter uma coincidência total em termos de disciplinas. Veja que eu não estou falando em termos de tópicos dentro dessas disciplinas, é claro. Né? Não estou falando que todo o conteúdo exatamente vai bater. Eu estou dizendo a disciplina, o tipo de matéria que é cobrado, tá certo? Ó, olha só, aí a coincidência também é total. Nós temos aqui economia, que foi cobrado tanto no concurso TCU como no concurso TCM São Paulo para a gente, contabilidade, que foi cobrado nos dois, administração financeira e orçamentária, que foi cobrado nos dois, e administração pública, que também foi cobrado nos dois.
Então, olha só como aí a coincidência aí também é grande. Tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Mais uma vez, reforçando aquilo que a gente sempre fala. Vale a pena você estudar para a área de controle fiscal dessa forma, pensando primeiro em ter essa visão geral. Que o TCU pode te ajudar muito nisso. Né? Eu sempre digo que quase todo mundo começa estudando com edital aberto. Eu fui assim. Primeiro concurso que eu prestei, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Olha só, eu prestei concurso para, antigamente se chamava técnico da Receita Federal, que hoje é o analista tributário. Hoje é nível superior, mas antigamente era nível médio. Então, com 18 anos só tinha nível médio, fui prestar o concurso para técnico da Receita Federal, o antigo TRF. Né? Hoje TRF a gente associa ao Tribunal Regional Federal. Antes era o técnico da Receita Federal. Não estudei nada, comprei uma apostila. Naquela época você não tinha internet, não tinha curso como a gente tem hoje. Comprei uma apostila impressa. Eu acho que eu nem cheguei a ler toda a apostila, fui fazer a prova. Né? Confiante, não, que eu sou inteligente, eu passo. Levei bomba, não é isso? E tinha que levar mesmo, é claro, para aprender a estudar. Né? Aliás, eu sempre digo, as pessoas vão contar para você os concursos que elas passaram. As pessoas vão contar para você as vitórias, e faz parte, nós também fazemos isso. Né? Só que você não sabe quantas derrotas aquela pessoa teve para alcançar aquela vitória. Não sabe quantas batalhas aquela pessoa perdeu até conseguir vencer a primeira. Então eu digo isso para você por experiência própria. Né? Passei em muitos concursos até começar a ser aprovado. Mas depois que comecei a ser aprovado, também comecei a ser aprovado em vários, um em seguida do outro. Por quê? Porque eu já tinha aquele conhecimento básico. Eu já tinha formado um alicerce que me ajudou a prestar para vários concursos. E esse mesmo conselho que nós damos aqui para você. E que nós queremos te ajudar aqui na Qualis a alcançar isso, tá certo? Então por que eu estou falando isso? Porque às vezes você fala, mesmo que você fale, professor, eu não comecei a estudar ainda, então acho que eu não vou prestar esse concurso TCU, não. É muito grande para eu pensar nesse momento. Não faça isso. Se inscreva no concurso TCU assim que sair o edital, estude, dê o seu melhor. Às vezes pode acontecer, é raríssimo, mas às vezes acontece. Principalmente, às vezes, a pessoa, por exemplo, é formada em Direito. E aí a prova acaba cobrando, sei lá, 70% da prova acaba sendo Direito. Às vezes o cara acaba dando essa sorte, passa. Eu vou dar um exemplo para você do último concurso, que não tem a ver com a área fiscal de controle, mas o último concurso da PF. O último concurso da PF veio pesado, sabe quais matérias? Contabilidade e a parte de informática, não se chama informática ou TI. O que isso normalmente tem a ver com o trabalho da Polícia Federal? Nada. Direito constitucional vieram, não lembro agora, mas questão de 3 ou 4 matérias só, 3 ou 4 questões. Direito penal vieram poucas questões também, né? Então, às vezes, o cara acabou de sair, sei lá, fez ciências contábeis, ou é da área de TI, estudou um pouquinho contabilidade, ou é de ciências contábeis, estudou um pouquinho de TI, e às vezes o cara acabou passando, né? E às vezes outro que estava estudando há mais tempo não passou, faz parte, são coisas da vida, né? E às vezes pode acontecer de você se inscrever, mesmo estudando pouco tempo, e passar. O que eu não posso ser irresponsável com você e dizer, olha, a regra é essa, não é a regra. A regra é, você vai ter que estudar um bom tempo até adquirir uma boa base para passar, certo? Mas pode acontecer. Então, saindo do concurso TCU, eu aconselho, preste esse concurso. Até porque você vai pegar experiência de prova, e para pegar experiência de prova, esses grandes concursos são ideais. Justamente porque você tem ali bastante disciplina, você tem que aprender ali a organizar melhor o seu tempo, né? Tem toda a questão da logística também, porque esses concursos, como é muita gente inscrita, às vezes, você tem que se deslocar mais. Então, tudo isso ajuda você a estar bem preparado. Para quando chegar ali, se tiver realmente for a sua vez de passar, você não vai encontrar grandes dificuldades. Então, preste esse concurso, até porque ele vai te ajudar aí a você se preparar. Você pode passar, e ainda que não passe, você está se preparando para outros. Agora, se você já tem algum tempo de estudo, especialmente se está estudando para a área fiscal e de controle, aí que você não deve perder mesmo. Esse TCU pode ser a oportunidade da sua vida para você ingressar no serviço público, ou se já é servidor, para você melhorar ainda, fazer um upgrade aí, né? É o que eu sempre falo também, o mais difícil na área de concurso é o primeiro cargo. Depois que você passa no primeiro concurso, meu amigo, aí você está mais tranquilo, tirou aquele peso das costas, né? Sabe, às vezes aquela cobrança, que a gente sabe que tem a família, cobra. Mas você está estudando há muito tempo, não passa. Você fala, não, vou passar, vocês vão ver. E aí quando você passa, você tira aquele peso das costas, aquele alívio. Aí você está mais tranquilo para estudar para outros concursos. Porque o fator psicológico é um fator que pesa bastante na preparação para concurso, né?
Às vezes o aluno até conhece bem a matéria, às vezes o aluno até estudou bem, às vezes ia bem em simulados, fazia as questões, acertava tudo, e aí chega na hora da prova, acaba não indo bem. Então, essa experiência é importante. Né? Então, e não se acomode. Se você já é servidor público, muito provavelmente você não ganha o que o TCU oferece. Essa pode ser oportunidade para você estar melhorando e subindo ainda mais. Voltando aqui ao meu caso, né? O primeiro concurso que eu passei foi para funcionário do Banco do Brasil. Funcionário do Banco do Brasil. Antes disso, eu era estagiário na iniciativa privada, mas eu entrei com cerca de 19 anos, 20 anos, no concurso do Banco do Brasil. Isso na época, não sei quanto está ganhando hoje um escriturário do Banco do Brasil, mas na época, isso lá em 90, entrei em 98. 98, recebia lá, eu me lembro do salário até hoje, era R$ 725 que eu recebia. É verdade que hoje a moeda não tem mais a mesma, não dá para a gente comparar. Mas lá em 98, recebia 725. Aí depois, continuei estudando. E eu brinco que eu só falo os concursos que eu passei, né? Tem vários que eu não passei. Aliás, se pedir para eu listar aqui todos os concursos que eu prestei na vida, é bem possível que eu nem me lembre de alguns, né? Que esse que a gente não passa, é melhor até esquecer. Então é possível que eu nem me lembre de todos. A gente lembra os que a gente passa. Aí o que acontece? Esse concurso do Banco do Brasil. Lembra que eu tinha tomado pau naquele concurso da Receita, não é isso? De técnico lá. E que eu fiz? Comecei a estudar. E pensando especialmente nessa área bancária. Aí, como eu fui me preparando ali cerca de um ano, aí saíram 2 concursos próximos, do Banco do Brasil e da Caixa. E acabei passando nos 2. Porque é aquilo que eu falo, quando você está bem preparado, você começa a passar em vários concursos ao mesmo tempo. Passei nos 2, acabei optando pelo Banco do Brasil. E aí vem aquela tentação, né? Você está no banco, o Banco do Brasil, naquela época não era tão ruim assim. Você tem ali um bom plano de previdência, você tem a possibilidade de subir aí na carreira, né? Chegar a gerente, ganhar ali as boas participações, bom PLR. Tinha aquela tentação de parar. Aí eu me lembro até hoje que a gerente administrativa da agência que eu trabalhava, ela vendo, né, que eu era novo, queria subir ali no banco, trabalhando direto, ficando além do horário. Ela me chamou na mesa dela, depois do horário, né, do expediente, não deveria mais nem estar ali, deveria estar indo para a faculdade. Aí ela chegou e me chamou, falou, Gustavo, eu vim te dar um conselho. Não faça como eu fiz, ela disse. Né? Você é novo, você passou aqui no concurso, continue estudando. Termine sua faculdade, preste outros concursos. Porque o banco já não é mais tão bom como era antes. Né? E, de fato, ela também... eu sou muito grato ao Banco do Brasil, pelo período que eu trabalhei lá, mas, de fato, havia as outras oportunidades melhores. Né? E aí, levei em consideração o que ela falou, continuei estudando. E isso, trabalhando e estudando. Essa história, eu não consigo passar, não vou passar porque tem gente que fica 8 horas estudando, eu não tenho tempo para isso. Tem gente que fica 8 horas falando que está estudando. Né? De fato, o aproveitamento, com certeza ele não vai conseguir passar as 8 horas, ou às vezes até mais, 10, 12 horas, tendo um aproveitamento ali de 100% naquilo que ele estuda. Quando me pergunta, professor, qual o ideal de número de horas para você estudar por dia? É claro que eu vou dizer o máximo possível, mas desde que seja com qualidade. Né? Então, continuei trabalhando, estudando, trabalhando, fazendo faculdade e estudando para concurso. Aí depois eu passei no Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que hoje nem existe mais. Foi incorporado pelo Tribunal de Justiça. Passei no cargo prescrevente. Ali também, cargo de escrevente, tinha um salário que não era ruim, bem melhor que do Banco do Brasil. Fazia uma atividade que eu gostava, na época eu estava fazendo a faculdade de Direito, estava trabalhando com processos, fui trabalhar depois no gabinete do desembargador, ajudava a elaborar os votos, era o que eu gostava de fazer. E poderia ter me acomodado, né? Pego ali um cargo de confiança, um cargo de assistente, e poderia continuar não estudando para concurso, mas resolvi continuar estudando. Aí foi quando eu passei o concurso da CGU. Aliás, o concurso da CGU ele veio logo depois de uma decepção que eu tive com outro concurso. Foi o concurso para auditor fiscal da Previdência Social. Que eu, nessa época, estava no final da faculdade, ainda me esforçando para fazer a faculdade, trabalhar, estudar. Acabei sendo aprovado, mas fiquei fora das vagas, né, que eles chamaram. E aí fiquei muito, que eu falo, aquela ressaca pós-prova, né, natural, principalmente quando você vê que você não foi aprovado, é que nem fim de relacionamento, né? Dá aquela bad, às vezes você tem que curtir um pouco a fossa, mas, meu amigo, bola pra frente. Então, a mesma coisa concurso.
Você não passa, dá aquela tristeza, aquela decepção. Poxa, nesse concurso eu tinha certeza que eu ia passar. Não foi sua vez. Continue estudando. Pode curtir um pouquinho a fossa, mas não dá para viver a vida toda nela. Tem que se levantar e continuar estudando. E aí foi quando eu estudei para a CGU. Veja, todo esse tempo eu vim estudando. Disso daí já fazia o quê? Cerca de uns 6 anos. Já fazia uns 6 anos, 6 para 7 anos, que eu vim estudando para concurso. Ininterruptamente. Ah, professor, você estudava 8 horas por dia? Claro que não. Eu trabalhava, estudava, né? E também tinha minha vida. Também não ficava o final de semana todo estudando. Mas sempre naquela constância de estudos. Não parei. E acabei passando o concurso da CGU. E aí, 2 anos depois, acabei passando no concurso aí para a Receita Federal. Como eu já disse, né? Acabei estudando para a Receita Federal somente menos de 4 meses. Mas por quê? Porque eu sou um gênio e consigo coisas que ninguém consegue? Nada disso. Porque eu já tinha uma base muito sólida, né? E precisei estudar só aquelas disciplinas que foram específicas de quando o concurso saiu, que é a receita que nós damos aqui para você poder otimizar a sua preparação e poder alcançar o seu objetivo quanto antes. Espero que esse nosso evento tenha ajudado você aí a esclarecer algumas dúvidas sobre o concurso do TCU e a importância de você prestá-lo, de você estudá-lo para ele, tá certo? E aqui eu deixo aqui, para finalizar, aí as nossas redes sociais, aí a forma de você se comunicar com a Qualis. Nós temos aí o nosso site, onde você vai encontrar ali opções de curso para você. Nós temos aí o YouTube. Aliás, nós temos os nossos eventos no YouTube diários, de segunda a sexta, gratuitos, como esse que você está assistindo. Nós temos os nossos eventos de segunda a sexta. Não perca. Eles ajudam, eles dão aí um grande auxílio na sua preparação. Nós temos professores extremamente qualificados que vão ali nesses eventos envolver pontos específicos importantes para a sua prova. Nós temos também o nosso Instagram, siga-nos também lá no Instagram e estamos também no Facebook, ok? Muito bem, foi um prazer estar com vocês, espero ter animado aí você, espero ter te incentivado a ou começar a estudar ou continuar estudando, porque eu digo para você, esse período que nós estamos agora, que tem muita gente desanimando, é um período muito bom para quem vai continuar, porque muita gente vai ficar pelo caminho. Então, quando os concursos começarem de vez, olha só, o TCU está vindo aí, e depois do TCU nós teremos vários outros concursos que começaram a vir. Vão vir muitos concursos, porque a necessidade no serviço público é muito grande, e você vai ter a vantagem de muita gente ter ficado pelo caminho. Então, você que está estudando vai ter toda a chance aí de conquistar a sua vaga, e nós estamos aqui para auxiliá-lo, para ajudá-lo nisso, tá certo? Muito bem, foi um prazer então estar com você, um grande abraço e saudações concurseiras!